Capítulo 1. Pedindo revelação divina. Deus, revela o que está oculto aos meus olhos. Ajuda-me a compreender os teus propósitos. Essa é uma das orações mais poderosas que alguém pode fazer, pois demonstra um coração aberto não apenas para receber bênçãos, mas para seguir a orientação divina. Muitos clamam por soluções rápidas, pedem que Deus abra caminhos ou transforme situações, mas poucos se dedicam a buscar o que está além do visível, o que o céu deseja mostrar. Essa busca por clareza espiritual muda escolhas, protege contra erros e alinha a alma com a vontade do Pai. As Escrituras, em Salmos, prometem: eu te guiarei e te ensinarei o caminho a seguir, com meus olhos te conduzirei. Note que Deus não apenas promete agir, mas orientar. Para isso, é necessário ter olhos espirituais abertos. E se a resposta que você busca já estiver à sua volta, mas você ainda não a enxerga? E se Deus já estiver falando, mas seu pedido ainda não estiver alinhado para receber essa revelação? Hoje, você aprenderá a orar para que Deus ilumine sua mente e revele com nitidez o que o céu tem para você. Pois, quando Deus guia, Ele não apenas aponta o caminho, Ele anda ao seu lado até o destino final. Como um ato de fé, escreva nos comentários: Senhor, guia-me e mostra-me o que preciso entender. Inscreva-se no canal Mindset Cristão, pois aqui buscamos viver com propósito, clareza e conexão com a voz de Deus. Capítulo 2. A luta por entendimento. Quando buscamos a orientação de Deus, muitas vezes queremos mais do que saber o próximo passo. Queremos compreender o motivo por trás das nossas circunstâncias. É nesse ponto que muitos se sentem perdidos. Vivem com fé, participam de cultos, leem a palavra, oram com fervor, mas ainda assim parece que caminham na escuridão. Escolhas que pareciam corretas levam a becos sem saída. Relacionamentos, projetos ou oportunidades que pareciam guiados por Deus revelam, mais tarde, alertas que passaram despercebidos. Essa sensação de girar em círculos consome energia, esperança e, por vezes, a própria fé. O que poucos entendem é que a oração não é apenas um clamor por intervenção, mas um convite para que Deus revele o que está além da nossa visão. Não se trata só de pedir um caminho aberto, mas de clamar por olhos iluminados para ver o que cada caminho esconde. Em Lucas 11, versículo 9, Jesus diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Contudo, pedir com o foco em revelação, e não apenas em solução, transforma o resultado. Ao orar por visão espiritual, Deus ajusta primeiro o seu coração, antes de mudar o cenário ao seu redor. E é assim que a jornada começa a fazer sentido, não porque tudo se resolveu instantaneamente, mas porque você passou a ver com os olhos do céu. Capítulo 3. A orientação começa no invisível. Muitos acreditam que Deus só age quando algo muda no mundo físico, uma porta se abre, uma situação se resolve, um milagre acontece. Mas a verdade é que a orientação divina começa antes, na esfera espiritual. A oração é o ponto de partida, pois é onde a conexão com Deus se estabelece. Não é apenas sobre apresentar desejos, mas sobre se posicionar para ouvir, discernir e receber clareza. Antes de transformar o cenário, Deus transforma nossa perspectiva. Antes de abrir caminhos, Ele nos mostra onde estamos pisando. Nas Escrituras, vemos esse padrão. Antes de grandes atos divinos, há momentos de comunhão e direção. José recebeu sonhos proféticos antes de sua jornada ao Egito. Pedro teve uma visão antes de pregar aos gentios. Até Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou tempo em oração e jejum. Isso revela que a oração não é opcional na vida cristã. É o momento em que o céu entrega suas coordenadas. Quando você ora, não está apenas pedindo respostas, mas se abrindo para ouvir o que Deus quer revelar sobre sua situação.
É nesse instante que Deus pode mostrar algo que você não notou, trazendo uma nova perspectiva que transforma como você encara os desafios. E aqui vai uma verdade essencial. Muitas vezes, a mudança começa dentro de nós antes de se manifestar fora. Você pode pedir por um novo emprego, mas Deus pode querer primeiro abrir seus olhos para evitar oportunidades que parecem boas, mas são ciladas. Pode clamar por restauração em um relacionamento, mas Ele pode revelar áreas em seu coração que precisam de cura para que a restauração seja genuína. A oração é, portanto, um alinhamento. É como receber uma bússola antes de iniciar uma viagem, garantindo que cada passo seja dado com segurança. Sem ela, corremos o risco de andar em círculos, confundindo nossos desejos com a voz de Deus. Por isso, valorize o tempo a sós com Deus, mesmo quando parece que nada está acontecendo. É nesse momento que o caminho começa a ser traçado e sua visão é ajustada para que, quando Deus agir, você saiba exatamente para onde ir. Capítulo 4. Clamando por visão espiritual. Na oração, muitos de nós começamos com pedidos práticos. Deus, resolve isso. Mostra-me se esse é o caminho. Tira-me dessa dificuldade. Mas há um pedido mais sábio: clamar por visão espiritual. Visão espiritual é enxergar além do que os olhos físicos veem, captar o que está por trás das circunstâncias, entender o que Deus está tentando comunicar. No livro de 2 Reis, 6:17, Eliseu orou por seu servo: Senhor, abre seus olhos para que ele veja. O servo só via o exército inimigo, mas com os olhos espirituais abertos, percebeu a proteção divina ao seu redor. A situação não mudou, mas a perspectiva sim. Orar apenas por soluções práticas, sem visão, pode nos levar a interpretar mal as respostas de Deus. Quantas vezes uma porta fechada foi proteção, mas nós a vimos como fracasso? Quantas vezes Deus nos afastou de algo por cuidado e nós sentimos como rejeição? Sem visão espiritual, confundimos livramento com perda. Quando você ora dizendo: Pai, antes de mudar minha realidade, muda minha visão. Mostra-me o que o céu quer que eu veja. Você está pedindo algo maior que uma solução momentânea. Está buscando crescimento espiritual. Essa oração transforma sua forma de enfrentar a vida. O problema deixa de ser apenas um obstáculo e se torna uma oportunidade para ver Deus agir de maneira nova. O silêncio de Deus deixa de ser vazio e passa a ser um tempo de aprendizado. A espera deixa de ser punição e se torna preparação. É como se Deus colocasse óculos espirituais em você, ajustando o foco para que você não reaja apenas ao que vê, mas compreenda o que está por trás. Com essa visão, até os desafios ganham novo significado, pois você sabe que Deus está trabalhando a seu favor. O segredo que muitos ignoram é este: antes de pedir que Deus abra o caminho, peça que Ele abra seus olhos. Com a visão alinhada dele, cada escolha, cada decisão, cada passo se torna mais claro e seguro, mesmo que para os outros o caminho pareça incerto. Capítulo 5. Transformação interior. Quando Deus começa a nos dar visão espiritual, algo profundo acontece. Ele revela não apenas o que está ao nosso redor, mas o que está dentro de nós. Muitos pensam que orientação divina é só sobre o futuro, mas ela também envolve transformação interna. Antes de abrir portas, Deus alinha nosso coração com sua vontade. Um coração desalinhado, mesmo com a direção certa, pode comprometer o propósito de Deus. Quantas vezes Deus nos mostrou algo, mas, movidos por ansiedade, orgulho ou medo, agimos no momento errado? Pense no povo de Israel. Deus os destinou à terra prometida, mas a incredulidade e a desobediência os levaram a vagar pelo deserto por décadas. Esse alinhamento vai além de evitar erros óbvios.
Ele toca em raízes profundas, motivações, expectativas, atitudes escondidas. Talvez você peça um emprego, mas Deus sabe que se abrir essa porta agora, você pode priorizar a segurança material acima dele. Talvez clame por um relacionamento, mas Ele quer que você encontre sua identidade nele antes, para não buscar no outro o que só Deus pode dar. Em Salmos 139, 23 e 24, reflete essa entrega. Sonda meu coração, Senhor, e vê se há algo que te desagrada. Guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração de quem sabe que a direção divina começa com purificação interna. Esse processo pode ser desconfortável, expondo fraquezas ou exigindo dependência maior. Mas, no final, percebemos que Deus não estava nos atrasando, mas nos preparando para receber e sustentar o que Ele tem. Quando o coração está alinhado com o céu, nossas orações mudam. Deixamos de pedir apenas, Deus, me dá isso, e passamos a dizer, Deus, me prepara para isso. É aí que portas se abrem com leveza, porque estamos prontos para cruzá-las sem perder o foco ou transformar a bênção em algo que nos afaste de Deus. É como afinar um violão antes de tocar. Não importa quão bela seja a melodia, se o instrumento está desafinado, o som será distorcido. Um coração alinhado é o instrumento afinado que permite que a vontade de Deus ressoe com clareza em nossa vida. Capítulo 6. Abandonando expectativas pré-definidas. Após alinhar o coração, surge um obstáculo sutil. Orar com uma resposta já decidida na mente. Muitos dizem que querem ouvir Deus, mas no fundo esperam que Ele confirme o que já escolheram. Isso é como usar um filtro que bloqueia qualquer direção que não se alinhe com nossos planos. Essa atitude pode nos cegar para a verdadeira revelação. Se você ora por um emprego, mas já escolheu a vaga ideal, pode não perceber que Deus está apontando para outra oportunidade mais alinhada com seu propósito. Se pede direção sobre um relacionamento, mas já decidiu quem é o parceiro certo, pode distorcer sinais para encaixá-los na sua vontade. Pense no homem rico que perguntou a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. Ele queria direção, mas só aceitava algo que confirmasse seu estilo de vida. Quando Jesus revelou a verdade, ele não aceitou, pois seu coração já estava preso a outra escolha. Orar de verdade exige mãos abertas, não punhos cerrados. Dizer, seja feita a tua vontade, sem acrescentar mentalmente, desde que seja o que eu quero, requer coragem. Pode significar abrir mão de planos que pareciam perfeitos ou abraçar caminhos que não estavam nos seus planos. Um exercício poderoso é perguntar, se Deus disser não, ainda confiarei nele? Se ele me levar por outro caminho, obedecerei? Essas perguntas mostram se você busca direção ou apenas validação. Provérbios ensina, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Deixar de filtrar a voz de Deus pela nossa preferência abre o céu para revelar o que realmente precisamos ver. Essa entrega traz liberdade, pois a verdadeira paz não vem de ouvir o que queremos, mas de saber que somos guiados pela sabedoria perfeita de Deus. Capítulo 7. Humildade na presença de Deus. Quando paramos de impor nossas respostas, o próximo passo é cultivar humildade e rendição total. Humildade não é só reconhecer que Deus sabe mais, é confiar que, mesmo sem entender o caminho, Ele é bom. Orar com humildade é entrar na presença de Deus sem tentar barganhar. É como Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir, em vez de tentar controlar o momento. É entender que a posição mais segura é aos pés do Mestre, não tentando dirigir o próprio destino. Rendição total não é passividade, mas uma fé ativa, onde escolhas e ações são guiadas pelos princípios de Deus. Como diz Salmos 25, 4 e 5.
Mostra-me, Senhor, teus caminhos. Guia-me com tua verdade, pois és meu Salvador, e minha esperança está em ti. Essa entrega exige que o orgulho seja quebrado. Muitas vezes, o que nos impede de sermos guiados não é a falta de sinais, mas a resistência do nosso coração. Queremos a direção de Deus, mas também queremos controlar, e isso cria um conflito interno. Abraão é um exemplo. Quando Deus pediu que sacrificasse seu filho Isaque, ele obedeceu sem exigir explicações. Naquela obediência humilde, Deus revelou sua provisão, um cordeiro que seria sacrificado no lugar de Isaque. Rendição também significa não julgar a fidelidade de Deus pela rapidez das respostas. Muitos desistem porque o resultado não vem imediatamente, sem perceber que a espera faz parte do plano. Humildade reconhece que o tempo de Deus é perfeito. Quando nos rendemos completamente, algo transformador acontece. Começamos a ver o caminho e somos moldados para caminhar nele. Porque não basta enxergar o que Deus mostra, é preciso estar pronto para obedecer. Capítulo 8. Ouvindo a voz sutil. Com o coração rendido, o próximo passo é aprender a reconhecer como Deus fala. Nem sempre ele usa vozes audíveis ou visões claras. Muitas vezes, sua direção vem como um sussurro, uma inquietação, uma percepção suave. O Espírito Santo, que habita em nós, se comunica de forma sutil, mas consistente. Pode ser uma paz que surge em meio a uma decisão difícil ou um desconforto que alerta sobre um caminho errado. Esse desconforto, embora pequeno, é como um sinal espiritual dizendo: pare, não é por aí. A Bíblia mostra que Deus guia de forma sensível, não só com ordens claras. Quando Paulo tentou ir a certos lugares, o Espírito o impediu, não com barulho, mas com uma direção sentida no coração. Muitos ignoram esses sinais esperando algo grandioso. Querem um trovão. Mas Deus prefere o sussurro, como fez com Elias. Sem treinar o espírito para perceber essas impressões, podemos pedir direção e, ainda assim, caminhar na direção oposta. Essa sensibilidade cresce com oração constante, leitura da palavra e distância de distrações espirituais. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais reconhecemos sua voz, como identificamos um amigo em meio à multidão. O Espírito nem sempre explica o motivo do alerta. Às vezes, apenas diz para esperar ou mudar de rumo. Confiar nisso, mesmo sem entender, é sinal de maturidade. Essa sensibilidade também nos protege de armadilhas. O Espírito muitas vezes avisa antes que uma porta se feche dolorosamente, mas, por medo ou pressa, ignoramos esses sinais. Ao pedir que Deus revele o que o céu quer mostrar, precisamos estar prontos para ouvir, mesmo o que não queremos, pois muitas vezes o incômodo é o cuidado de Deus nos guardando de algo pior. Capítulo 9. Portas fechadas, livramento divino. Após reconhecer os sinais sutis do Espírito, é crucial entender que uma porta fechada não é sinônimo de fracasso. Muitas vezes, o não de Deus é sua maneira amorosa de dizer: estou te protegendo. A dor de perder uma oportunidade, um relacionamento ou um plano pode cegar nossa compreensão espiritual. No momento, parece perda, mas com o tempo vemos que era livramento. Quantas vezes, olhando para trás, percebemos que uma porta fechada nos livrou de um caminho destrutivo? A Bíblia está cheia de exemplos. Davi enfrentou portas fechadas antes de se tornar rei, mas cada obstáculo o preparava para seu chamado. O que parecia rejeição era, na verdade, treinamento. No momento da dor, questionamos por que Deus permitiu isso. Mas Romanos 8:28 nos lembra: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O não de hoje pode ser a proteção do seu amanhã. O Espírito Santo, que nos guia com sinais sutis, também fecha portas definitivamente. Quando isso acontece, resistir à tentação de forçar a abertura é essencial.
Há relacionamentos que não voltam, projetos que não avançam, não por punição, mas porque não fazem parte do plano de Deus. Maturidade espiritual é confiar no não tanto quanto no sim. É descansar, sabendo que, se Deus fechou uma porta, outra melhor se abrirá, ou é hora de esperar sua próxima direção. Essa confiança exige oração, vigilância e disposição para aprender com o que foi interrompido. Em vez de murmurar, pergunte: Senhor, de que me livraste? O que queres me ensinar? Quando vemos portas fechadas como respostas de oração, deixamos a frustração e caminhamos com paz, sabendo que um Pai amoroso nos guia. Capítulo 10. A paz que confirma. Após aceitar que portas fechadas são respostas, é hora de reconhecer a paz de Deus como um sinal de sua vontade. Mesmo que tudo pareça perfeito aos olhos humanos, sem a paz divina, o caminho não é dele. Há uma diferença entre a paz verdadeira, vinda do Espírito, e a falsa paz, que vem da acomodação ou ilusão. Filipenses descreve a paz de Deus como algo que excede todo entendimento. Ela não depende de circunstâncias perfeitas, mas traz descanso profundo na certeza de que Deus está no controle. A falsa paz, porém, é frágil, como um paliativo que esconde problemas sem resolvê-los. Muitos confundem a ausência de conflito com a aprovação divina, mas a paz de Deus pode surgir em meio ao caos. Pense em Jesus dormindo no barco durante a tempestade. O cenário era turbulento, mas ele tinha paz. A falsa paz se quebra na primeira dificuldade, enquanto a verdadeira permanece firme. Ao orar por direção, não basta avaliar somente o caminho, é preciso sentir no Espírito se há paz ou inquietação. O Espírito Santo guia com clareza, e essa clareza se manifesta como um descanso que nada rouba. Um teste simples. Ore sobre a decisão e observe seu coração. Se, apesar de dúvidas, a segurança alinhada com a palavra é a paz verdadeira. Mas se há um peso persistente, espere, investigue ou recue. A paz de Deus é um farol na escuridão, evitando escolhas precipitadas. Assim como agradecemos pelas portas fechadas, devemos valorizar essa paz como um sinal de que estamos no centro da vontade de Deus. Capítulo 11. O silêncio com propósito. Após reconhecer a paz como guia, enfrentamos um desafio: o silêncio de Deus. Muitos se desesperam, confundindo silêncio com ausência ou demora com esquecimento. Mas o silêncio de Deus é uma forma de direção. Quando José foi preso injustamente, Deus parecia silencioso, mas estava preparando sua ascensão. O silêncio não é vazio, ele carrega propósito. Às vezes, Deus se cala porque já falou e espera nossa obediência. Outras vezes, o silêncio nos ensina a confiar sem sinais visíveis, fortalecendo nossa fé. Ou ele nos protege de informações que ainda não estamos prontos para receber. Na ausência de respostas imediatas, muitos buscam confirmações erradas, abrindo espaço para confusão. O silêncio deve nos levar mais perto de Deus, intensificando a oração, o jejum e o descanso em sua soberania. Isaías 30:15 diz: Na confiança e no repouso está vossa força. Confiar é crer que por trás do silêncio há um cuidado invisível. Se você vive um tempo de silêncio, não se apresse. Não veja como abandono o que pode ser preparo. Quando Deus parece calado, Ele está alinhando circunstâncias e moldando seu coração. O silêncio também testa se buscamos a Deus ou apenas suas respostas. Adorá-lo sem ouvir nada prova que nosso amor é maior que nosso desejo por bênçãos. Não desista. O silêncio pode ser a pausa entre a promessa e seu cumprimento. Capítulo 12. A palavra como guia. Quando o céu parece calado, a palavra de Deus é a bússola mais confiável. Ela não muda com as circunstâncias, não se curva a opiniões e sempre reflete a vontade divina. Orar com base na palavra é alinhar-se ao coração do Pai.
Salmos 119, 105 diz: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Ela não ilumina todo o trajeto, mas o suficiente para o próximo passo. E na jornada com Deus, o próximo passo é tudo o que precisamos. Sem a Bíblia como referência, podemos confundir emoções com a voz de Deus. Muitas escolhas erradas vieram de quem disse Deus falou, sem respaldo bíblico. Orar com a palavra é falar a língua do céu, usando as promessas que Deus mesmo escreveu. É construir sua fé em um alicerce que resiste às dúvidas. Para ouvir Deus melhor, ore com versículos sobre sabedoria e direção. Declare Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu entendimento. Quando a palavra molda suas orações, seu coração se alinha com Deus. Ela também protege contra enganos espirituais. O inimigo pode distorcer o que ouvimos, mas não a verdade escrita. Jesus venceu a tentação citando a palavra. Ore, pedindo o entendimento da Bíblia, não só para saber, mas para receber direção prática. Cada versículo é um mapa espiritual apontando o caminho seguro. Com a palavra como guia, o Espírito usa o que está em seu coração para confirmar ou corrigir sua rota. Capítulo 13. Jejum e silêncio interior. Com a palavra como bússola, o próximo passo é criar espaço para ouvir Deus com clareza. Jejum e separação são ferramentas espirituais que silenciam o barulho do mundo, permitindo perceber o que o céu já está mostrando. Na Bíblia, grandes direções vieram após jejuns. Esther jejuou antes de enfrentar o rei. Os discípulos jejuaram antes de decisões cruciais. O jejum enfraquece as distrações da carne, tornando a mente mais aberta ao espiritual. A separação, ao evitar conversas vazias ou ambientes que sufocam a fé, cria um espaço para a revelação. Isaías explica o jejum que Deus deseja: quebrar cadeias espirituais e libertar o coração. Não é apenas abster-se de comida, mas realinhar a alma. No jejum, os pensamentos se organizam e a voz de Deus fica mais clara. O que parecia confuso se simplifica. O que estava distante se aproxima. Mas jejum sem oração e palavra é apenas privação. O poder está na combinação. Você fecha a boca para o físico e a abre para o espiritual. Se você enfrenta decisões difíceis, reserve tempo para jejuar e se separar, mesmo que por algumas horas. Essa prática aumenta a sensibilidade espiritual e fortalece sua fé para receber o que Deus revelará. Capítulo 14. Guardando o que Deus fala. Durante jejum e oração, o Espírito fala de forma sutil. Um pensamento, um versículo que se repete, um sonho marcante, uma paz ou alerta. Muitos ignoram essas percepções, tratando-as como passageiras, e perdem peças do plano de Deus. A revelação raramente vem completa. Até profetas como Daniel receberam visões que exigiam tempo para se esclarecer. Deus revela por etapas conforme nossa maturidade. Por isso, ele nos manda guardar o que fala. Abacuque diz: escreve a visão, grava-a em tábuas. Anotar é um ato de obediência, um memorial do que Deus disse, mesmo que ainda não faça sentido. Um diário espiritual é uma prática poderosa. Registre percepções, versículos, sonhos ou respostas de oração. Com o tempo, você verá conexões que antes não notava. Esse hábito protege contra a confusão. Emoções podem distorcer interpretações, mas o registro traz clareza. Também é uma arma contra a dúvida. Nos dias de silêncio, suas anotações lembrarão o que Deus já falou. Tratar cada detalhe com cuidado mostra que você está pronto para receber mais. Capítulo 15. O poder da gratidão. Quando registramos o que Deus fala, começamos a valorizar cada passo do processo. Aí entra a gratidão antecipada. Agradecer antes de ver é confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Jesus
diante do túmulo de Lázaro, agradeceu antes do milagre, mostrando confiança no Pai. Gratidão não é só reação à bênção, é um ato profético que abre caminhos. Ela muda o foco da ansiedade para a fidelidade de Deus. Dizer obrigado, Senhor, sem ver mudanças, alinha sua fé com a confiança, não com o medo. Murmuração fecha portas, gratidão as abre. Paulo e Silas louvaram na prisão e Deus respondeu com livramento. Gratidão antecipada não nega a dor, mas reconhece que ela não é o fim. É declarar: meu Deus é maior e eu celebro o que Ele fará. Comece a dizer: agradeço porque sei que estás agindo. Essa postura ativa a fé e prepara o ambiente para o agir de Deus, trazendo leveza ao coração. Capítulo 16. O primeiro passo da obediência. Gratidão nos posiciona, mas obediência nos move. Deus muitas vezes revela só o primeiro passo para nos ensinar a depender dele. Abraão saiu sem saber o destino, confiando apenas na promessa. Obediência verdadeira não espera entender tudo. Ela age com base em quem dá a ordem. O primeiro passo pode parecer pequeno ou ilógico, mas é onde Deus opera. Esperar certeza total pode fazer você perder momentos estratégicos. Tiago alerta: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Obediência no escuro é guerra espiritual, desafiando o medo e declarando confiança em Deus. Cada passo dado com fé é uma peça do plano divino. Obediência abre portas, mas maturidade é fazer disso um estilo de vida. Deus não quer orações apenas em crises, mas um relacionamento diário. Viver guiado é manter o coração sensível, mesmo na calmaria. Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Esse hábito reduz desvios, pois evitamos armadilhas antes de cair nelas. Requer vigilância contra distrações do mundo. Quanto mais buscamos Deus diariamente, menos precisamos de respostas urgentes, porque já estamos no caminho certo. A meta é viver moldado pelo conselho de Deus, permanecendo em sua vontade. Capítulo 17. Intimidade com o Pai. Viver guiado é um processo, não um evento. A voz de Deus se revela nos detalhes, nos sussurros, em ajustes sutis. Se você se sentiu perdido, entenda que Deus opera no tempo perfeito. A direção dele é um relacionamento, não apenas respostas. Quanto mais você cultiva intimidade, mais fácil é ouvir e obedecer. Não deixe para amanhã o que Deus chama hoje. Viva com olhos e ouvidos atentos ao Espírito. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, comente abaixo para que seu relato possa ajudar outras pessoas seguidoras do canal e compartilhe esse vídeo com alguém especial que também precisa ouvir essas palavras de conforto. Mindset Cristão tem mensagens semanais que te ajudam e aproximam seus caminhos com Deus e o divino. Obrigado e te vejo no próximo vídeo.